Amigos do Auto Mais, vocês lembram quando o Marcelo e eu contamos para vocês que o Tiggo 8 era aquele primeiro ponto de virada da Chery aqui no Brasil? Pois bem, agora tem um segundo ponto de virada, que é o Tiggo 7 Pro. Se antes o Tiggo 7 era baseado no Tiggo 5X e não vendia suficientemente bem aqui no Brasil, porque não tinha atrativos suficientes, agora o Tiggo 7 Pro é baseado no Tiggo 8. Isso já é uma coisa muito boa, porque o Tiggo 8 é aquele primeiro carro da Chery que verdadeiramente ficou muito bom. E o Tiggo 7 Pro está se mostrando dessa mesma maneira. Você vai verificar alguns elementos muito parecidos entre os dois. Por exemplo, as portas dianteiras e traseiras são iguais. A plataforma é a mesma, mas o visual do Tiggo 7 Pro é completamente diferente do Tiggo 8 e já faz parte da nova identidade visual da Chery. A grade frontal, por exemplo, com esses pontinhos cromados, a gente viu a primeira vez no Tiggo 3X e agora está presente no Tiggo Pro. Ele tem esses cromados aqui um pouquinho mais escurecidos, um estilo fumê, mais chique se for ver bem. Os faróis são retangulares de um jeito mais agressivo com esses pequenos pontos de LED, mas se você olhar num contexto visual completo, ele lembra um pouco o DS7 Crossback. Mas como a gente não tem a DS aqui no Brasil, ele tem um visual bem original e muito mais elegante, muito mais moderno que o antigo Tiggo 7. Aliás, o Tiggo 7 sai de linha completamente e o Tiggo 7 Pro chega por R$ 179.990 e esse preço é por enquanto. É o preço de lançamento. Depois, no ano que vem, depois de alguns meses de venda, a Chery vai aumentar o preço desse carro e eles já avisaram isso pra gente. As medidas do Tiggo 7 Pro que estão na sua tela agora comprovam que ele é maior que os concorrentes principais, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e Jeep Compass. Se você olha só essa lateral, como eu falei antes, é igualzinha ao Tiggo 8. A diferença está daqui para trás, que não tem 7 lugares, tem só 5. E esse detalhe aqui do vidro é um dos elementos mais charmosos do Tiggo 7 Pro e que diferencia ele bastante da versão antiga, que tinha um estilo mais arredondado e mais antigo. Aqui na traseira você tem uma lanterna muito parecida com a do Tiggo 8. Não é idêntica, mas é bem parecida. A traseira reta com um para-choque aqui com a placa na parte de baixo. E aqui embaixo a saída de escape, que tem uma moldurazinha a mais, mas o cano do escape é ali pequenininho embaixo. O truque legal do Tiggo 7 Pro é que se você tiver com a chave aqui no bolso e chegar perto dele, esperar um pouquinho e se afastar, o porta-malas abre eletronicamente. E é um porta-malas bem grande, por sinal, maior do que da antiga geração do Tiggo 7 que saiu de linha no Brasil. O interior é o mesmo praticamente do Tiggo 8 e isso é um grande elogio ao Tiggo 7, porque o acabamento desse carro é excelente. Toda essa parte aqui em cima é macia, nessa faixa aqui também, onde tem plástico, como aqui no console, por exemplo, é um plástico de qualidade, ainda mais com essa textura aqui em preto piano. O volante é revestido de couro com ajuste de altura e profundidade, que é uma penalidade que alguns carros da Chery não tem, mas esse aqui tem. Tem um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com dois modos de exibição diferentes, um para o Eco e um para o Sport, e aqui a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. A grande diferença aqui nessa parte da frente do Tiggo 7 Pro para o Tiggo 8 está aqui no ar-condicionado. No Tiggo 8 você tem rotores além da parte sensível ao toque. Aqui embaixo você tem esses botões para alterar a temperatura, apertando aqui para baixo ou para cima, e tem o comando redundante também aqui, você pode controlar diretamente pela central multimídia. Esse carro tem também sistema de câmeras 360 graus, então quando você engata a marcha ré, por exemplo, ele mostra aqui o sistema de câmeras 360 graus e tem até a visão 3D, que no caso, como ele está com a porta traseira aberta, ele mostra que a porta está aberta. Então, é um sistema muito interessante que ajuda na segurança e você pode até habilitar funções como dar seta para um lado ou para o outro e ele mostra a câmera de um lugar específico. Nessa categoria, o rei do espaço traseiro é o Volkswagen Taos. E dá pra ver que o Tiggo 7 Pro não deve nada ao modelo da Volkswagen. O banco da frente está na minha posição, tem 1,87 m e o joelho tá aqui, ó, 3 dedos dessa parte mais proeminente do banco. Aqui no meio já chega a 4 dedos, então você tem um espaço que realmente de sobra. O joelho fica um pouquinho mais alto do que eu gostaria, mas tá confortável mesmo assim. E dá pra caber mais um passageiro aqui e mais outro aqui do lado. A única questão em relação ao Tiggo 8 é que essa parte de cima aqui, ó, não é macio igual no modelo maior, igual esse aqui no banco da frente. Mas o acabamento continua exemplar, com toda a parte aqui de couro e essa textura super bonita.
Mas o mais legal é que ele tem um pequeno aviso aqui, que se você se atrever a sair do carro quando estiver passando um carro do lado, ele vai piscar a luz ali e impedir que você seja atropelado por uma bicicleta, por uma moto ou talvez por um javali passante. Além de toda essa mudança inspirada no Tiggo 8, o Tiggo 7 Pro aproveitou o mesmo conjunto mecânico dele. Então saiu de cena o motor 1.5 com câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, entrou o motor 1.6 com injeção direta e o câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Esse câmbio ele é banhado a óleo, então ele tem uma durabilidade bem maior do que o câmbio que o Tiggo 7 usava e agora no Tiggo Pro é o mesmo do Tiggo 8. Outra mudança importante é que o motor agora bebe apenas gasolina, não mais F-Flex. Só que você tem diferenças de potência que são gritantes. São 187 cavalos agora contra 150 de antes. Então já é um aumento de potência muito grande. Além disso, o torque cresceu quase 7 kg. Como resposta, você tem um carro que é bem mais ágil de dirigir. Ele tem respostas rápidas. Você sente um pouquinho de turbolag nas rotações mais baixas, mas as retomadas do Tiggo 7 Pro são muito ágeis. Ele é um carro com um conjunto motor e câmbio muito bem acertado. Uma coisa interessante que a Caoa Chery fez foi acertar o carro especificamente para o Brasil. A suspensão traseira é multilink independente e o acerto de suspensão que eles fizeram para o carro é muito mais voltado para o mercado brasileiro na questão de gosto que a gente tem sobre handling do carro, sobre a dirigibilidade. Sabe aquele aspecto mais durinho dos carros europeus, mais parecidos com os Volkswagen, por exemplo, que o brasileiro gosta desse carro mais durinho? O Tiggo 7 Pro é assim. O Tiggo 8 tem suspensão bem mais mole, bem mais macia, e o Tiggo 7 é uma suspensão mais voltada para o prazer ao dirigir, tanto que você consegue fazer curvas um pouquinho mais abusadas com ele, e ele se mantém numa estabilidade bem interessante. Eu vou fazer essa rotatória agora mais forte com ele. E ele se mantém incrivelmente no lugar, um comportamento muito semelhante ao que o Compass tem, ao que o Taos tem, que são as referências nessa categoria. Como a suspensão ficou mais firminha, o Tiggo 7 não tem mais aquela tendência de chacoalhar demais lateralmente, como muitos SUVs por aí, e ele anda verdadeiramente muito bem. A direção ela ficou mais pesada e mais firminha. No Tiggo 8 eu sentia sempre a necessidade de colocar a direção no modo esporte. Aqui no Tiggo 7 não tem essa necessidade verdadeiramente, ela tem o peso certinho para a categoria dos SUVs. É um pouco mais leve, um pouco mais mole, mas ela é direta, é uma direção bem rápida, direta. Você virou, o carro já está apontando muito bem. Ou seja, se você estava esperando algum carro com aquela dirigibilidade dos antigos carros chineses, que eram moles, lentos e sem graça, você vai se surpreender muito com o Tiggo 7 Pro, que é um carro verdadeiramente bem gostoso de dirigir. Como ele tem muito mais potência do que o Tiggo 7 antigo e tem um motor mais potente, o freio também tem que ser bom. E você estanca o pé no freio aqui, ele freia com tudo, mas é um pouco desesperado nos alertas aqui da frenagem. Se você freia um pouco mais forte, às vezes, para entrar numa lombada, ele já liga o pisca-alerta que nem ele fez agora. É que nesse momento eu fiz uma frenagem de emergência, mas teve situações em que a gente freou para passar numa lombada e o Tiggo 7 Pro já estava disparando o pisca-alerta como se estivesse freando para uma emergência ou em algo mais realmente perigoso. A retomada dele é boa, o carro anda bem, ele se sente um motor que respira, um motor moderno. Olha, esse carro foi um belo acerto da Caoa Chery, mais até que o Tiggo 8 em questão de dinâmica e dirigibilidade. O Caoa Chery Tiggo 7 Pro é uma evolução gigantesca em relação ao modelo anterior. Ele aproveita tudo que o Tiggo 8 tem de melhor, com uma carroceria um pouco menor e algumas mudanças mecânicas para ficar mais afiado com o gosto do brasileiro. O único problema é que o preço dele está na média ali com as versões topo de linha dos rivais, como por exemplo o Jeep Compass Limited, o Volkswagen Taos Highline. Então o preço pode ser uma barreira, mas a Chery já provou com o Tiggo 8 que tem um produto bem acertado para o gosto do brasileiro. É que aqui ele tem muito mais rivais do que o irmão maior, então a vida dele vai ser um tanto mais difícil. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e já tem as primeiras impressões do Tiggo 7 lá e a avaliação do Tiggo 8 também. Até a próxima!